Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. É uma honra, um prazer, uma grande satisfação ter você aqui comigo. Esse é o Conecta EBD e já que você está aqui, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar Deus abençoar poderosamente a sua vida, a sua aula, a sua classe, a sua turma de maneira especial. Eu me chamo Marta Rocha e estarei trazendo aqui para você uma pré-aula super abençoada para te ajudar e você enquanto professor da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. E graças ao nosso bom Deus, chegamos a mais uma lição da classe dos jovens que tem como tema muito importante, um tema bastante chamativo para ser trabalhado com os nossos jovens, que diz da seguinte maneira: quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Então, amados, nós temos aqui um assunto, um tema muitíssimo importante para ser trabalhado aí com os nossos queridos alunos, para ser trabalhado também no coração daqueles que estão aí apenas assistindo às nossas pré-aulas, que não participam da Escola Bíblica Dominical, mas o Senhor tem alcançado, o Senhor tem falado profundamente. Temos ouvido testemunho de pessoas que têm ouvido, têm assistido às nossas pré-aulas, e isso tudo é para a honra e a glória do nome de Deus. E tendo esse tema, quem segue a Jesus frutifica no reino, o texto principal nada mais é do que aquele que se encontra lá em João capítulo 15, versículo 5, que diz da seguinte maneira: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Esse é o texto principal. Igreja, professores, leia com seu aluno, leia com a sua turma, tá bom? É muito importante, porque trata do nosso tema. Nós vamos trabalhar hoje, nós vamos aprender hoje a nossa pré-aula. E o texto principal é um versículo da Palavra de Deus que vem nos orientar, que vem dar aí um fundamento que vai ser trabalhado. Então, amados, façam essa leitura com os seus jovens. Mencione o tema que vai ser trabalhado e onde ele é encontrado, onde os fundamentos, as nossas bases bíblicas, onde nós temos referência para falar. Então aí nós estaremos entrando com o versículo chave principal. Sempre gosto de estar orientando aqui nas nossas pré-aulas aos professores, incentivar os alunos a terem um devocional todos os dias. E inclusive a nossa revista, que muito abençoada por Deus, ela nos traz, nos orienta, nos traz esse lembrete para estarmos lembrando eles, que às vezes, falta ali uma força, falta um entusiasmo, e o professor reforçando, ajuda ali o nosso aluno a estar fazendo o seu devocional todos os dias. E essa leitura semanal, que é encontrada na sua revista, você encontra e consegue fazer todos os dias de segunda a sábado, uma leitura ali diária, um momento de reflexão, um momento de aprendizagem, um momento em que o Senhor vem nos orientar ainda mais, vem falar conosco, vem abrir a nossa mente a respeito do tema proposto, a respeito do que é falado, do que é trabalhado aí na nossa aula relacionada a este assunto que estamos falando hoje. Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. O texto bíblico também que nos orienta, que nos ajuda, que vem dar mais aprofundamento sobre a nossa aula, ele é encontrado no livro de João 15, do versículo 1 ao 4. Leia com os seus alunos, professor, faça essa leitura compassadamente com os seus alunos, trazendo reflexões para que a sua aula seja mais ainda enriquecida pela palavra de Deus, que a sua aula ela venha a ser ainda mais aprofundada dentro da palavra, porque nós não podemos falar simplesmente de que quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus e não mostrar nem o fundamento, nem uma base bíblica. E aqui nós temos tanto no texto principal quanto no texto bíblico referente, da nossa lição, da nossa pré-aula, da nossa aula de hoje.
Então nós temos como objetivo hoje, na nossa aula, explicar a imagem da vinha e do grande vinhateiro. Também compreender os princípios da comunhão e dos impactos da comunhão. Nós iremos abordar esses assuntos, iremos explicar, iremos aqui detalhar compassadamente cada um desses temas. Entramos no assunto com esses versículos que falam a respeito de frutificar no reino. E quando nós tratamos de jovens, adolescentes, nós chegamos a uma conclusão. Quando nós entramos em contato com eles, a gente percebe da grande dificuldade de compreensão, que nem todos têm a mente tão aberta para entender uma parábola, para entender o que a palavra do Senhor quer repassar para cada um de nós, do que a palavra está falando ali em si. Então é muito importante nós, enquanto professores, estarmos aprofundando esses conhecimentos, levando um conhecimento mais aberto para ele, explanando melhor essa palavra que o Senhor fala para nós. O que é frutificar no reino? Você tem frutificado? E a gente percebe, eu acredito que isso não acontece só na minha congregação, acredito que acontece em demais congregações, aí na sua igreja, na sua cidade, eu não sei de onde você está me assistindo, mas eu acredito que quando nós perguntamos, fazemos essa indagação para o aluno, você tem frutificado no reino? Quais são os frutos que você tem dado para o reino de Deus? O que você tem feito? Então a gente percebe que eles ficam meio que assim: poxa, será que eu estou frutificando? O que é frutificar? De que maneira eu posso frutificar? A gente percebe que há uma necessidade de explanar melhor esse assunto. O comentarista da nossa revista, inspirado por Deus, vem trazer esse tema tão importante. Então, professor, não fique com medo de falar, de explanar bem esse assunto, pensando que os jovens já conhecem, já sabem, e falem mesmo do início. Comece a sua aula explicando o que é frutificar. Faça essa pergunta para eles. O que é frutificar, jovens? Vocês têm frutificado para o reino? O que vocês têm feito em prol do reino? O que você tem contribuído? De que maneira você tem contribuído para o reino? Aquele momento de conversa, não um debate, mas uma roda de conversa a respeito de frutificar, quem tem frutificado. Então acredito que eles vão perguntar: e professora, então me diga, se eu estou fazendo dessa maneira, eu estou frutificando? Então você vai tirar a dúvida dele, você vai falar com ele, e é um momento prazeroso em que eles aprendem, você aprende junto, e ali quebra aquele climão que fica meio tenso quando o professor entra na sala, né, e tudo. Então aquilo quebra, então você já começa a sua aula já falando, entrando na palavra, entrando sobre o texto principal e o versículo principal que é proposto para cada um de nós nas nossas revistas. Então faça isso de início aí, que vai ser uma conversa boa e o seu aluno vai tentar abrir a mente já para entender o que vai vir, o que o professor vai explicar logo após ali aquela conversa. Sabendo, amados, que a salvação ela é uma readequação da humanidade ao plano de Deus, né, de salvação, o plano eterno de Deus. Sabendo disso, nós sabemos que é como se nós fôssemos enxertados ali na videira verdadeira, na videira que é Cristo, e assim reconhecendo o nosso lugar de origem, onde o Senhor quer que nós estejamos, para que assim nós venhamos frutificar para o reino. A imagem da vinha é o primeiro ponto a ser falado pelo comentarista, é o primeiro ponto a ser posto aqui para a gente, para entendermos melhor a respeito da vinha e o grande vinhateiro. Sabendo que esta é uma clássica imagem do relacionamento de Deus com o seu povo, que remonta os profetas do Antigo Testamento, isso encontrado em Isaías 5, de 1 a 7, e Jeremias, capítulo 2, verso 20 ao 22. Os filhos de Israel, eles sempre foram cuidados e gerados ali diligentemente pelo Senhor. Mas nós sabemos que o que o Senhor
nos fala, que a palavra do Senhor nos mostra, que sempre houve ali a desobediência do povo, sempre o Senhor cuidando diligentemente. E o que espera de um povo que é gerado ali? Se espera obediência, se espera bênção, gratidão. Todavia, o testemunho do Senhor é outro, produzindo frutos ruins, frutos amargos, ou seja, o pecado em si, a desobediência. No caso de Judá, a idolatria é o principal ato pecaminoso que aquela comunidade pratica e que o Senhor veemente reprova, nós sabemos disso. Então, tomando essa imagem tão presente na memória daquele povo, Jesus apresenta um maravilhoso plano divino de restauração, de relacionamento à videira. Cristo é a própria vinha. Cristo é a própria vinha. Então, os discípulos ali são os ramos e que são ligados a eles, estão conectados a ele, diretamente a ele, não possui ali qualquer possibilidade de autossubsistência. Houve um pai, ele é o próprio agricultor, o sábio agricultor, com autoridade tanto para podar, como também para cortar. Isso nós encontramos em João, capítulo 15, o versículo 1. Sobre essa questão que acabamos de falar, que se encontra em João 15, versículo 1, a respeito de cortes e podas, nos traz aqui uma grande reflexão a respeito da necessidade individual de comprometimento com as múltiplas tarefas no reino. Há múltiplas tarefas a serem executadas, a serem exercidas no reino. Refletindo a respeito desse corte, dessa poda, nós sabemos que aquele é a palavra do Senhor que nos alerta, que nos exorta, que aquele que não frutifica, aquele que não frutifica no reino, que não traz ali uma colaboração, aqueles improdutivos, como o comentarista pôs. O mestre, ele explora essa metáfora falando a respeito da improdutividade do cristão, a improdutividade nossa. Aquele que é improdutivo, o céu não há espaço para ele. Não há espaço. As questões que são importantíssimas nos reinos dos céus não há espaço para os improdutivos, pois a missão de proclamação do Evangelho é enorme, a necessidade de colaboração, o plano de Deus é contínua, é enorme e necessitada. Necessitamos de pessoas que colaborem com o reino, que frutifiquem com o reino. Então, essa metáfora ela é bastante explorada sobre essa questão de frutificar e também de poda, para que a nossa próxima missão para o reino seja ainda mais produtivo, né? Seja ainda mais rica em frutos, que venha frutificar ainda mais. Então é necessário o Senhor fazer essa limpeza e essa poda, como o comentarista ele cita, uma limpeza espiritual. Na nossa vida é assim. Não pense que nós, por estarmos contribuindo com o reino, só recapitulando essa questão do discurso de João Batista, quando ele fala a respeito do corte, né? Do corte que é cortado e também da poda. Os que são cortados, que são retirados, que são improdutivos, não fazem parte do reino, que não estão produzindo nada para o reino, nós não temos carta branca para fazermos o que quisermos, porque se assim como eles são cortados, nós precisamos de poda, precisamos que tenhamos uma limpeza espiritual, precisamos estar melhorando para que os nossos frutos eles sejam ainda mais produtivos, sejam frutos que venham ser cada vez melhor e não na mesmice. O Senhor requer melhoria de nós, o Senhor requer que sejamos melhores que no que fazemos, no que estamos fazendo para o reino, porque a palavra do Senhor nos diz que há daquele que faz a sua obra relaxadamente. Então, requer dedicação, requer empenho, requer ali alegria, entusiasmo, estudo. Tendo como outro ponto muito importante a respeito da poda,
Temos aqui os princípios bíblicos como instrumento de uma poda espiritual. Aí o comentarista ele deixa-se uma pergunta aqui, uma interrogação. Como podemos melhorar espiritualmente? Você pode até estar fazendo essa pergunta para o seu aluno, professor, porque a partir do momento que nós formos falando, formos citando para eles vão, poxa, pois eu preciso melhorar, eu preciso frutificar melhor. Então você deixa essa pergunta. Como eu posso fazer para melhorar espiritualmente? Como eu faço para frutificar mais? Nada mais faz sentido de respondermos de uma outra maneira do que falarmos que é através das Escrituras, através de obedecermos a palavra do Senhor, obedecermos o que Ele quer, através da a Bíblia, ela é o nosso parâmetro de vida. Se seguimos, se estamos seguindo, se estamos fazendo conforme a vontade dele, de acordo com o que a Bíblia aponta, estaremos prosperando livremente, crescendo livremente dia após dia. E se em algum momento nos afastarmos dele, nos afastarmos desse propósito de vida, desse propósito divino, de crescer, de frutificar para o reino, o Senhor com certeza vai fazer a sua poda ali, para que possamos estar vivendo na plenitude da sua vontade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Precisamos cada vez mais estabelecer a palavra de Deus como parâmetros de vida, como a nossa bússola. Nos tempos tão difíceis que estamos vivendo, nós não podemos estar olhando para um lado e para o outro. É a palavra de Deus que nos guia, é a palavra que vai nos orientar. E se porventura não estamos frutificando como deveríamos, porque nós estamos ligados à videira verdadeira que é Cristo, nós somos os ramos e nós precisamos frutificar. E temos que observar como está sendo nossos frutos, se os nossos frutos eles estão saindo cada vez melhores ou se eles estão regredindo ou se estão progredindo. Então isso é muito importante fazermos essa reflexão a respeito de frutificar para o reino. É muito importante. Uma reflexão muito importante, fechamos aqui esse tópico, é ter comunhão com Cristo não nos isenta das dores, apenas nos faz mais forte a elas. Então, Jesus ele está ao nosso lado em todo o tempo. Coloque isso na sua cabeça, no seu coração, você jovem, você professor, porque às vezes eu sei sim que as lutas da vida, as nossas responsabilidades, às vezes elas querem tomar mais espaço na nossa vida, às vezes querem tirar o nosso foco e nós estamos... Qual é o nosso foco? É o reino, é os céus. Cada dia que se passa, os dias eles se aproximam da vinda do Senhor, estão muito próximos e nós precisamos estar frutificando para o reino e da melhor maneira possível. A grande necessidade que temos de um relacionamento com Jesus, um relacionamento verdadeiro. Sabendo que longe de Jesus, nós não... Só o que reflete na nossa vida, longe de Jesus, é apenas o pecado, o que existe no nosso coração. E nós necessitamos de uma amizade verdadeira com Cristo. Nós precisamos de um relacionamento sincero com Cristo. Um relacionamento em que nos impulsiona a sermos melhores, que nos impulsiona a viver uma vida como a palavra do Senhor requer de nós, porque quando nós não temos esse relacionamento com o Pai, nós acabamos nos frustrando, acabando em mentiras. Se encontra lá em Tiago, capítulo 2, versículo 15, não passa de uma espiritualidade morta e palavras vazias. E a comunhão com Jesus como condição de frutificação no reino. Nós sabemos que ter um relacionamento verdadeiro com Jesus é uma exigência prévia, né? A comunhão com Jesus como uma condição de frutificação do reino. Sabendo que ter um relacionamento sincero, um relacionamento verdadeiro com Jesus é uma exigência prévia para qualquer atuação no reino. Qualquer atuação no reino, presta atenção, jovem, adolescente, igreja, você que assiste esse vídeo,
qualquer atuação no reino, eu preciso ter uma comunhão verdadeira com o Pai, para que assim haja a condição de frutificar, a condição de frutificação no reino. Pois sem Jesus tudo o que fazemos é futilidade. Rapidamente passa, o efeito é meramente ilusório, nós sabemos disso, você é cristão, você sabe disso. Então, se eu já tenho a necessidade, eu preciso ter uma comunhão verdadeira com o Pai, automaticamente os meus frutos irão surgir, eles irão aparecer. Porque quando há essa ligação direta com o Pai, quando há essa comunhão verdadeira, vem a condição de frutificar, ela surge automaticamente. Então, se de fato nós queremos ser relevantes nessa geração, se nós queremos, como diz muitos louvores, como diz muito o povo da atualidade, se nós queremos impactar uma geração, essa geração nós precisamos abandonar a vaidade, nós precisamos abandonar os projetos pessoais, que são muitos. Aí eu vou deixar uma dica: pergunte para o seu aluno, antes de você começar a aula, faça uma pergunta assim: quais são os projetos pessoais que vocês têm? O que vocês almejam? O que vocês querem para o futuro? Quais são os planos? Porque jovem já tem muito plano na cabeça, né? Então aí nós vamos ouvir pessoas dizerem que estão planejando para casar, estão planejando comprar um celular da hora, um notebook da hora, um game da hora. Vamos falar muitos planos, uns já querem morar fora, uns querem estudar não sei onde, são muitos os projetos. Se você fizer essas perguntas, aí lá na frente você vai falar: se nós não temos nenhum projeto voltado para o reino, se nós não pensamos em nada para o reino, de que maneira vamos frutificar para o reino, é preocupante para a nossa geração. E se nós queremos realmente ser uma geração que venha impactar vidas, uma geração que de fato venha ser relevante para este mundo, nós precisamos abandonar um pouco os nossos projetos pessoais. São muitos os nossos projetos pessoais, são muitas as nossas vaidades enquanto reino. Enquanto o que nós estamos frutificando para o reino, nós estamos colocando muito nós, o eu, e deixando Cristo um pouco de lado, o reino de lado. Então, se queremos ser esse diferencial, se queremos ser esse povo, essa geração relevante para o futuro, precisamos abrir mão de muita coisa e nos doar mais, nos doar por completo, completamente, ter ali um relacionamento profundo e sincero com o Criador. Deste modo, as ambições humanas, elas serão postas de lado e poderemos ver a glória de Deus em tudo que fazemos. Não precisamos ser super-heróis, porque ninguém é super-heróis. Isto é o comentarista que pôs aqui. Nós não precisamos ser super-heróis, que nós somos pecadores, nós somos ainda, nós somos carnais ainda, não somos totalmente espirituais. Não precisamos ser super-heróis, não. Nós precisamos apenas ter uma comunhão com o Pai, ter uma comunhão direta com o Pai, ter uma vida de entrega, uma vida em que pensa no reino, em que quer frutificar para o reino. E se nós somos seguidores de Cristo, se nós somos imitadores dele, se nós estamos ligados a ele, precisamos frutificar, precisamos ter frutos para o reino. A terrível condição de quem não permanece na comunhão. Sabendo que quando nós estamos falando a respeito da palavra, quando nós estamos pregando para alguém, quando nós estamos levando a mensagem para alguém, pessoas que são afastadas da igreja, nós percebemos que há muitas desculpas que nós ouvimos. Algumas pessoas vão dizer: eu faço boas ações, eu faço doações financeiras, eu ajudo os necessitados, eu faço abstinência de bebida alcoólica, e etc. Vão citar muitos e muitos assuntos, mas muitos mais temas como esse.
Mas, igreja, nós sabemos que para nos livrarmos da condenação eterna, precisamos ter uma comunhão sincera e verdadeira com o Pai. Precisamos ter uma comunhão diretamente ligada com Ele. Não sou eu que vou te livrar da condenação eterna, não é o teu pastor, não é a tua professora da escola bíblica dominical, não é a irmã do círculo de oração, não é, a cruz é minha, a responsabilidade é minha, a palavra foi chegada até você e você tem essa responsabilidade. E usarmos essas situações, essas atitudes que são boas, claro, de doações, de fazer doação, de ajudar o necessitado. Isso são atitudes muito bonitas a se fazerem, mas nós não podemos pegar essas atitudes, essas situações para pôr ali como nossa salvação, para servir com o direito da nossa salvação. Isso não nos salva, não é por obra. A salvação não é por obra para que ninguém se glorie. Precisa de um relacionamento sincero com o Pai, precisa de abrirmos mão de muita coisa, precisamos abrir mão do nosso eu, da nossa carne que grita ali por outras coisas. É dessa maneira que vamos estar sendo salvo da condenação eterna. É dessa maneira, é tendo um relacionamento saudável com o Pai, um relacionamento direto, um relacionamento verdadeiro com o Pai. Então, um outro questionamento que eu achei importantíssimo que o nosso comentarista da revista ele fala é por que as pessoas procuram tantos outros subterfúgios e não Cristo? Por quê? Eu vou procurar ajudar alguém, eu vou procurar levar uma cesta básica. Por que as pessoas procuram tanto e não procuram Cristo? Porque Cristo é diário, a luta é travada diária. Todos os dias nós estamos lutando para chegar no céu. Cada dia é uma batalha, cada dia é uma batalha a ser vencida. Então, essa comunhão com o Salvador exige esse confronto diário com os nossos pecados, né? Uma mudança radical de vida. Então, não é todo mundo que quer essa mudança, que aceita essa mudança radical de vida. Mas hoje, nós estamos para falar que a condenação eterna é um fato que precisamos anunciar. A graça salvadora hoje. Cristo, ele bate a nossa porta, ele quer de nós uma comunhão sincera, um relacionamento sincero com ele, para que assim possamos estar garantindo a nossa salvação eterna. A comunhão com Jesus, ela implica em adequação à palavra. Nós sabemos que hoje em dia multidões, pessoas, uma grande massa de pessoas, multidões, dizem ser seguidores de Cristo, dizem, né, que querem a Cristo, e falam até publicamente que seguem a Cristo e tudo mais. Porém, nós percebemos que nas suas atitudes, no cotidiano, quem já ouviu pessoas famosas dizerem que seguem a Cristo, que aceitaram a Cristo, mas aí nós vamos analisar as suas atitudes e as suas atitudes não condiz com as Escrituras, não condiz com um seguidor de Cristo, com uma pessoa que foi liberta, uma pessoa que foi salva. Então, esse número de pessoas ele tem crescido bastante, de pessoas que se dizem seguidor de Cristo, que se dizem professam a sua fé, que tem uma fé ali em Cristo, porém o cotidiano de suas vidas o cotidiano de suas vidas desrespeitam continuamente os princípios, os valores do reino, né? Contradizendo ali a Bíblia e seus atos. Só há comunhão com Cristo quando houver uma adequação à palavra. Enquanto não há uma adequação em palavra, essa comunhão com Cristo, ela não existe. Por exemplo, eu chego numa entrevista para qualquer emprego que seja. Se eu chegar e eu vou falar quem eu sou,
olha, eu sou uma pessoa muito simpática, eu tenho uma rápida adequação no quadro de funcionário, eu consigo fazer amizade com facilidade, eu tenho uma grande facilidade em comunicação, os clientes têm grande interesse em me procurar quando eu estou... Fiz ali o meu perfil, ali, fui contratada. Quando eu for contratada, fui contratada, e o que eu falei, a minha biografia, ela diz totalmente a minha conduta. Ela vai distorcer aquilo que eu falei. O patrão acreditou no que eu falei, ele me contratou, porém as minhas atitudes, elas são diferentes. Então, o falar em si, professar em si, falando, não é suficiente para termos uma comunhão direta com o Pai. Nós precisamos falar e precisamos que as nossas atitudes, elas venham dizer quem somos, elas venham dizer em quem estamos enraizados, a quem estamos seguindo. Se nós estamos seguindo a gestão que Cristo deixou. Qual foi a gestão que Cristo deixou? Foi de amor, de pacificação, de mansidão, de perdão, de calmaria, de acalmar, apaziguar a tempestade quando está existindo em algum lugar e não chegar lá e criar esse conflito. Não é esse o nosso papel enquanto seguidores de Cristo. Então, a comunhão com Jesus, ela implica em adequação à palavra. Temos que nos adequar à palavra, temos que viver a palavra, temos que ser a palavra. Esse é o nosso papel enquanto cristão. Então, há esses impactos na nossa comunhão. Então, quem não se submete às orientações da Bíblia jamais poderá ser denominado discípulo de Jesus. João 8:31. A verdadeira marca de um cristão. O cristão, ele não pode ser inútil. Ele foi chamado, ele foi convocado, ele foi separado para frutificar. Ele foi separado para servir. E nós não somos salvos para uma existência egoísta. Nós fomos enxertados em Cristo para que servimos aos outros, para que assim as nossas vidas atinjam o potencial máximo para a qual elas foram criadas. As pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos ser servos, sermos ligados à videira para que a nossa vida venha servir para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que passam pela nossa vida. Nós não podemos ser inútil, nós não fomos separados para sermos inúteis, nós não fomos separados para sermos cortados, jogados fora. Nós fomos separados para estarmos cada vez mais frutificando e o Senhor nos podando e cada vez o fruto sendo melhor. Foi para isso que fomos chamados. E se ainda não aconteceu a frutificação na tua vida, hoje, a palavra de hoje é que possamos observar como está a nossa comunhão com o Pai, como está a nossa ligação direta com Ele, se estamos realmente com algo verdadeiro ou estamos enganando a nós mesmos, com mentira, achando que estamos ligados ao Pai, estamos ali com uma comunhão verdadeira, quando na verdade nós estamos totalmente distantes de Cristo. E para que haja a frutificação na sua vida e na minha vida, eu preciso ter uma vida de inteira devoção, de inteira comunhão, uma comunhão verdadeira com o Criador. A vocação cristã tem um propósito. A vocação cristã tem um propósito. A nossa ligação com Jesus tem um propósito. E qual é esse propósito, amados? Esse propósito, essa tal comunhão, ela tem como finalidade restaurar o nosso estado eterno, que foi perdido lá no Éden. É esse o principal objetivo, é restaurar essa comunhão, esse estado eterno nosso que já foi perdido. Porque há muito potencial em nós, há muitos dons espirituais a serem desenvolvidos.
talentos e no nosso ministério. Nós não fomos chamados, separados para sermos inúteis, nós fomos chamados para frutificarmos no reino. Os nossos talentos, eles venham aparecer, esses talentos que estão presos dentro de você. E para que esses talentos venham aparecer, que esses dons venham aparecer na tua vida, para que a nossa vida ela venha a ser uma vida de frutificação, nós precisamos ter uma comunhão com o Pai. Não esqueçam disso. Nós precisamos ter uma comunhão direta, ligada ao algo verdadeiro com o nosso Pai. Amém? Então, amados, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que venhamos cada dia mais sermos podados pelo Criador, para que venha acontecer uma limpeza espiritual na nossa vida e venhamos frutificar ainda mais para o reino, que não venhamos ser cortados e lançados fora, mas sim que venhamos frutificar, tendo comunhão direta com o Pai. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos ajude comentando e compartilhando. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.